Na rede, boleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, boleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, boleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, boleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Olá, meus amigos! Chegamos de novo. Eu sou o Robson Abreu, aqui do programa Boleiros na Rede. Estou super acompanhado aqui dos nossos amigos debatedores, Erasmo Romão. Tudo bem, Erasmo? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Ou boa tarde, ou boa noite. É verdade, Dependendo é da hora verdade. que você vê, tá tranquilo, É sem isso problema mesmo. nenhum. Dependendo do seu fuso horário agora, você pode estar no Japão, ó. Quem sabe, né? É verdade, é. Carlos Henrique, tudo na paz, Carlos? Tudo na paz, bom dia a todos. Bom dia. Tudo em paz. Bom dia, Emerson Páscoa, tudo tranquilo? Beleza, tudo tranquilo. E a nossa convidada especial de hoje, com a gente aqui, grande jornalista, referência aí, pelo menos para mim, Caroline Patati. Tudo bem, Carol? Tudo bem, um prazer estar podendo falar aí com vocês. E olha, eu não almocei ainda, mas para mim aqui em Portugal já é boa tarde. Ah, sim. Bom dia, boa tarde aí para você no Brasil ou qualquer parte do mundo. É um prazer, Carol, estar falando com você. Muito gentilmente pôde nos atender também, trocando mensagens ali no Instagram para ver se a gente conseguia esse contato, e você já nos recebeu. Muito prazer, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar com a gente aí. Ô, Robinho. Demo um pouquinho, eu até peço desculpa em relação a isso, mas o que importa é que agora saiu e o bate-papo aí vai ser produtivo, com certeza. Robinho. Mas desde sempre você já estava querendo nos ajudar, isso que é importante também. Fala, Erasmo. Não, é um privilégio ter a Carol aqui, mas dizer que é o seguinte, ela te atendeu para se livrar de você, cara. Né? Esse cara chato não para de mandar mensagem. Verdade. Aí para se livrar de você e da gente, ela atendeu. Pô, muito obrigado, Carol. Não foi chato. Que Que maldade. Brincadeira, tá vendo? Aqui é assim, Carol. Um usou o outro o tempo todo. Faz bem. Mas, Carol, fala pra gente aí, jornalista, como começou essa história? Da onde veio essa ideia de quero ser jornalista? Olha, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, muito mesmo. E sempre fui uma pessoa muito curiosa, não com a vida dos outros, tá? Curiosa de um modo geral, assim, a respeito das coisas. E aí, quando chegou na época de escolher que caminho eu queria seguir para minha vida, eu pensei, caramba, que outra profissão vai me dar a possibilidade de conhecer de tudo um pouco, com essa curiosidade que eu tenho a respeito de tantas coisas e de tantas áreas diferentes. E como eu já gostava muito de ler, de escrever, já falava pelos cotovelos, a opção realmente foi pelo jornalismo. E aí fui para a faculdade e cá estou hoje. Legal. Mas quando era criancinha, já era assim também? Eu quero fazer jornalismo, ou tu pensava em outra profissão? Cara, a primeira profissão que eu lembro, assim, que vocês vão rir, eu queria muito ser cientista da NASA. Meu Deus. Olha, que legal, Legal. Ai, Deus do céu. É. Criança, eu gostava, sempre fui muito curiosa com isso, assim, sempre tive uma paixão paralela até por astronomia, por essas coisas assim, e queria muito. Depois queria ser médica, tinha muita vontade de ser médica. E depois, aí quando já estava um pouquinho maior, tipo pré-adolescente, assim, que começou a manifestar um pouco mais esse outro lado, assim, de gostar muito de falar, estava envolvida com coisas que envolviam falar em público, que
né, participava muito de concurso de redação, na época tinha bastante isso, assim, e aí foi aflorando esse outro lado, até um dia que a minha mãe apareceu em casa, uma filmadora do trabalho dela, e eu me adonei da filmadora, devia ter uns 14 anos, que era filmadora daquelas que tinha aquelas fitas pequenininhas assim que tinha que colocar. Eu me adonei do negócio e tem vários vídeos meus assim gravando como se tipo uma escova de cabelo, como se fosse um microfone e brincando, estourando pela Mostra casa. pra gente depois, gostaria de ver isso aí. Eu imagino que esteja na casa do meu pai, mas um dia quando eu for pro sul, quando for pro Brasil, eu vou procurar pra ver se eu encontro, porque é engraçado, cara. E aí Faz depois parte da história, né? é isso. E aí quando foi na época da escolha do vestibular, eu ainda cheguei a prestar para relações internacionais. Eu pensei em fazer direito, mas vi que não era isso, que eu não tinha essa, não vou dizer essa formalidade, mas que o negócio era mais o jornalismo mesmo, sabe? E não pensava em TV, apesar dessas brincadeiras assim que eu gostava mesmo e tinha muita vontade de escrever para jornal. Mas aí as coisas foram me levando para esse outro caminho muito rápido, muito cedo, e é isso. Mas, ô Carol, Sua vida. como é que você chegou no futebol? Então, eu pratico esporte desde sempre e na minha família também. Meu pai corre rústicas, correu já maratonas, mas meu pai está com 62 anos e continua praticando esporte. A minha mãe, esporte que eu digo assim, de uma maneira um pouco mais competitiva, vou chamar assim, né? Porque às vezes a pessoa desenvolve algum tipo de atividade física e tal, mas ele ainda, né, gosta nesse sentido. E a minha mãe joga vôlei. Opa. Também, ainda tá nativa, tá como atleta nativa, participa de campeonato. Que legal! Gente bem mais jovem que ela. E eu sempre joguei alguma coisa, mais assim foi handball e futebol, na época de escola. E além dessa questão da prática, tinha uma questão de espectadora desde muito pequena, e isso eu tenho comigo, que agora eu não tenho como mostrar, porque tá lá guardado, enfim, ia tomar um tempo gigante, mas uma hora eu vou mandar. Eu tenho diários de menina, criança, adolescente, enfim, por exemplo, acordava de madrugada, época, período olímpico, por exemplo, que tinha a questão do fuso e tal, para assistir jogos, para assistir corrida de Fórmula 1. Todos nós. E anotava tudo nos meus diários. Nos meus diários tem anotado o placar, tem anotado quem fez gol. Gente. E meu pai gostou muito de futebol, então, né, me estimulava nesse sentido também, primeiro como torcedor. E aí não era a minha intenção trabalhar com jornalismo esportivo, era uma paixão que eu tinha, sempre gostei de debater, discutir, conversar sobre todos os esportes, não só futebol, mas especialmente futebol. E quando eu fui para Porto Alegre para trabalhar na TV Record, eu trabalhava numa afiliada da Globo no interior do Rio Grande do Sul, a Record me convidou para ir para trabalhar em Porto Alegre, e num período muito curto de tempo eles precisavam de alguém para esporte. Eu já vinha fazendo algumas coisas mais voltadas para essa área. Eu disse, olha, se vocês quiserem, né, eu tenho um curso da Globo voltado especificamente para isso e tal. E foi o que aconteceu. Aí eu fui para fazer uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltada para jornalismo esportivo, e mergulhei de cabeça nesse mundo e nunca mais saí. Então foi muito mais assim uma coisa de ocasião e de paixão transformada em trabalho. E a Caroline, jogadora de futebol, camisa 10, camisa 9, camisa 3. Camisa 3, papai. Eu tô brincando, mas eu gosto mais de jogar no meio. Ou, por exemplo, assim, jogava mais era futsal, né? Não futebol de campo. Futsal ou futebol 7. Sim. Agora até a gente tinha a competição da SEG, da Associação dos Corinthians, a SERG, aí no Rio de Janeiro, ano passado. Eu vi teu time. E aí, prefiro quando é assim, prefiro jogar mais aberta, ou pela esquerda ou pela direita, porque, desculpa, gente, eu sou ambidestra, então facilita. Aí humilhou, né? Humilhou.
É igual o Erasmo. O Erasmo também faz umas jogadas assim sensacionais. Tu gosta, tu é meu fã, eu sei disso, mas vamos claro, com calma. Depois daquele drible. Vamos com calma, ô Carol. Carol, não liga pra ele que ele fala não, que ele tá com sono ainda. Ele tá com sono ainda. Depois o Robson vai te mandar, Carol, a minha jogada, né? A jogada sensacional do Erasmo. Sensacional. Entendeu? Agora deixa eu fazer uma pergunta. A Carol lá no sul, ela é colorada ou ela é tricolor? Ai, meu Deus do céu, não faz isso não. A Carol é torcedora do Guarani de Cruz Alta. Ih, rapaz! Guarani de Cruz Alta, ó, pra sempre. Boa saída. Boa saída. Aqui não dá pra esconder, o Erasmo. Não, é uma curiosidade. Não, sabe falando a real, é uma coisa diferente assim que eu notei em relação do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, e acho que uma coisa de certa forma positiva. Eu vejo que no Rio os jornalistas ou quem trabalha com essa parte assim, especialmente de esporte, de uma maneira ou outra, tem uma liberdade maior para assumir o seu time do coração. É verdade. Lá no Rio Grande do Sul isso é muito difícil. A rivalidade, não que no Rio não seja grande, mas é muito grande, mas pelo fato de existirem 4 times e ter uma rotatividade maior, especialmente em relação à cobertura desses times por parte dos jornalistas, é mais tranquilo, assim, o torcedor não pega tanto no pé. Agora lá no Rio Grande do Sul ou é um ou é outro. Então, poxa, assume que é colorado, assume que é gremista, precisa ir no outro time. Lá eu já enfrentei, não um problema, porque sempre tive uma relação excelente com os 2 clubes, com as assessorias dos 2 clubes. Olha, não tenho o que falar de Grêmio Internacional assim em termos de trabalho, mas já levei corneta no Grêmio. Uma vez eu fui com uma sandália vermelha. Gente! Mas assim, tipo, foi coisa do tipo... Tava na correria, enfim, botei a sandália, verão, calor, a sandália era linda. Botei a sandália com o dirigente, seu Verardi, que faleceu agora há pouco tempo, um dos mais antigos lá dentro do Grêmio, olhou e disse: a repórter é muito bonita, muito competente, mas com essa sandália aqui não vai entrar mais não. E aí eu comecei a dar risada. Gente! Aconteceu parecido uma vez, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma novela em que a Giovanna Antonelli começou a usar esmalte azul, virou moda, todo mundo usava esmalte azul, sei lá eu quantos anos faz isso, e eu pintei a unha de azul. Unha tu pinta num dia e fica a semana inteira com aquele esmalte normalmente, né? Cheguei no Internacional, a primeira coisa que o assessor Rodrigo Weber veio falar comigo, olhou e disse: e essa unha aí decidiu assumir que o coraçãozinho é azul. Eu, caraca! Meu Deus! O negócio é sério. Ô Carol, tu foi parar na Fox como? Como? Desculpa. Como você foi parar na antiga emissora, na Fox Sport? Foi assim, uma história bonita. Eu trabalhava na TV Record, trabalhei lá de 2012 a 2016. E já tinha muita vontade de ir para o Rio para trabalhar com esporte, muita vontade, porque a gente sabe que a TV Record não tem uma identificação tão grande com o futebol, e eu senti, e com o esporte de um modo geral, né? E eu senti a vontade de ampliar não só os meus horizontes profissionais, mas o conhecimento também, porque quando a gente trabalha com pessoas que são focadas naquela área que tu pretende, no caso de uma emissora especializada, por exemplo, teu crescimento como profissional, como pessoa, é muito grande nesse sentido. Então eu já tinha ido fazer uma visita na Fox em 2013, mas tinha ido lá de boa, assim, tinha ido para conhecer mesmo. Era lá no Cosme Velho ainda, a estrutura, ainda não era na Barra da Tijuca. Fui lá para conhecer e tal, e eu já tinha algumas amigas que trabalhavam lá, a Gabi Ruiz, que é editora, e que não está mais na Fox hoje, mas a Karine Alves também, enfim. E aí, 2013. 2016, em março, apareceu uma outra oportunidade de eu ir para o Rio, mas aí para uma conversa um pouquinho mais séria. E acabou que naquele momento não apareceu nada, assim, não tinha vaga em aberto e tal, mas ficou uma conversa bacana. Eu faço aniversário em junho. No dia do meu aniversário, 29 de junho, eu estava cobrindo um jogo do Grêmio na Arena. E o repórter da Fox no Rio Grande do Sul, que é o Wagner Martins, me mandou uma mensagem e disse: olha,
vai abrir uma vaga para freelancer na Olimpíada, só que tem que largar tudo e mudar para o Rio. Tu quer? Eu disse, quero. Eu implicava largar um emprego para um freelancer de 2 meses, 3 meses. Meu Deus. Uma coisa arriscada. Mas era um sonho que eu tinha. E eu disse, sim, quero. Nem pensei, disse, quero. E aí ele me disse, 021 vai tocar. E aí levou alguns dias, eles me fizeram o contato, enfim, e fechamos o freelancer por aquele período dos Jogos Olímpicos. Acabou a Olimpíada do Rio, não tinha vaga, voltei para o Rio Grande do Sul, eu tinha algumas outras coisas em vista em Porto Alegre, né? Segui minha vida lá, meu trabalho lá. Em junho do outro ano, não minto, início de julho do outro ano, eu tô indo para minha casa, para casa dos meus pais, no meio do caminho, de noite já, toco o telefone, eu disse, era o nosso chefe lá na Fox. Disse, Leonardo, encosta o carro para eu atender. Léo encostou o carro, atendi, ele disse, abriu uma vaga, mas eu preciso de alguém para ontem e eu quero saber se tu quer. E eu disse, tá, mas até quando eu tenho para te responder? Ele disse, não, eu preciso dessa resposta para ontem. Eu botei a mão assim no microfone do telefone, virei pro meu marido e disse, olha só, a situação é a seguinte, tem uma vaga, vamos? Ele só balançou os ombros e disse, Quando casou já sabia, né? Estavam implícitos esses caminhos aí. Já sabia. É legal que ele apoia o seu trabalho, você também apoia o trabalho dele, eu vejo vocês aí nas redes sociais, sempre um ajudando o outro, isso é muito bacana. Para quem está nos vendo agora, só a gente já trocou uma ideia ali com ele rapidinho. Leonardo, músico muito boa qualidade, aproveitar e fazer propaganda dele aqui, músico muito boa qualidade, não dá para contratar o serviço agora porque ele está em Portugal junto com a Carol. E Carol, explica pro povo como que você foi parar em Portugal também. Olha, eu tinha muita vontade, assim, desde criança, nessa coisa de curiosidade, de morar num país que não fosse o meu, de aprender uma outra língua. Claro que aqui em Portugal fala português também, mas a gente está perto de outros países, tem uma facilidade muito grande de viajar aqui, muito grande. É uma coisa absurda, assim, a gente vê como na América do Sul, de um modo geral, a gente enfrenta preços, assim, abusivos. Aqui, por exemplo, a partir de €4,99 eu consigo pegar um avião e viajar para outro país, sabe? Então, mesmo com o euro na cotação que está, ainda assim, se a gente for converter, é algo inimaginável de tu pagar uma passagem, nem de ônibus consegue aí no Brasil, né? Então, nisso tudo eu pensava, assim, porque sabia, tinha amigos que tinham vindo e tal, minha família nunca teve grana, e muito menos grana para me mandar para fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, né, que era um sonho que eu tinha quando era adolescente. Entrei na faculdade com 16, me formei com 20, e quando me formei já estava trabalhando numa afiliada da Globo lá no Rio Grande do Sul, Santa Rosa. E daí nunca parei, felizmente, né? Sempre foi indo de uma para outra, até chegar na Fox. E começou de uns tempos pra cá, assim, me bater essa coisa. Eu tô com vou fazer 32 agora em junho. E aí eu pensava, caraca, quando é que eu vou deixar pra fazer esse negócio que eu tenho vontade? Será que um dia eu vou fazer e depois, se for ter filho e tal? Sabe, aqueles pensamentos que às vezes batem assim na cabeça da gente. E eu tinha um amigo, tenho esse amigo, a gente é muito próximo aqui, que veio pra cá, pra essa mesma cidade onde eu tô. E eu vi algumas postagens dele assim e pensei, cara, vou me inscrever. Por que não? Vou me inscrever nesse mestrado. Se for aprovado, depois eu vejo. Fiz o processo, inscrevi. E foi muito engraçado, porque o dia que eu recebi o resultado, eu estava lá na CBF fazendo um evento de preparação para a Copa do Mundo Feminina. Quando chegou, apitou, senti vibrar o telefone e vi a mensagem, o e-mail da universidade aqui, dizendo que tinha saído da lista dos aprovados. Aí fui olhar, comecei a olhar de baixo para cima, né? Óbvio, a gente sempre começa pelo final, vai achar que tá lá no final. Fui passando, disse, caraca, chato, não passei, né? Quando eu vi, tava lá em cima, eu disse, caraca, e agora, o que eu faço? Aí saí da sala, liguei pra minha mãe. Disse, mãe, passei, e agora? Ela disse,
agora é contigo, né? Vai ter como ir, enfim. E aí, resumindo, a gente mudou de casa, foi uma casa menor, um espaço temporário no Rio, porque precisava pensar em entregar apartamento, todas essas coisas burocráticas que tem. Vendemos o carro, seguramos de onde deu e de onde não deu para conseguir vir. E aí a facilidade de ter um marido músico é essa, porque, por exemplo, chegou aqui e já estava trabalhando. Poxa, então que legal. quem segurou as contas foi ele, né? E aí isso, eu tenho feito alguns trabalhos por aqui, algumas coisas. Eu gosto muito de esporte radical, muito. E a região aqui é muito propícia para isso. Então tenho feito algumas coisas nesse sentido, algumas coisas fora da área também, para ganhar uma graninha. E estou estudando, estou fazendo mestrado, que era o que eu queria. E assim, para finalizar a resposta rápida, a resposta é longa, mas eu estava precisando dar uma parada. A questão principal era essa, porque eu não estava mais vendo prazer em fazer coisas que eram muito legais. Tipo, às vezes ia apresentar um programa, tinha uma entrevista legal para fazer, e eu não sentia mais aquele brilho no olho que eu sentia antes, aquele, perdão da palavra, aquele tesão, sabe? E eu pensei, cara, o que tá acontecendo? Acho que tá na hora de dar a parada para voltar a sentir falta do fazer, sabe? E foi isso. Hora de oxigenar, né? É isso. Oxigenar. Eu acho isso importante, às vezes, dar essa parada pra não botar abaixo, porque, poxa, eu sei o trabalho que deu. Carol, Poder chegar onde, né, graças a Deus foi possível chegar. Pra de repente botar tudo a perder, porque tá num momento psicologicamente, assim, não tão bom nesse sentido de entrar no modo automático, que eu digo, né? Fazer como um robô. E acho que a gente precisa fazer essa reflexão, assim, sempre que possível. Você falou em esportes radicais, Carol. Você já foi a Nazaré ver aquelas ondas gigantes? Pois o planejamento era para agora. Era para esse final de semana, exatamente esse final de semana tá lá. Corona. A gente nem sabia se ia estar o swell, como é que se ia estar rolando as ondas, mas estava planejado agora, porque a minha mãe era para ter chegado aqui em Portugal. Eu não conhecia a Europa antes de vir morar. Eu vim em setembro para organizar as coisas da vinda, que era o meu período de férias da Fox, e em novembro a gente já veio de mudança. Então, assim, tipo, eu nem sabia onde é que eu tava me metendo direito, né? Mas, enfim. E a minha mãe também nunca veio para cá. E agora a passagem dela estava comprada para a última quarta-feira. E aí estava planejado para isso. Eu ia pegar ela em Lisboa e a gente ia fazer algumas coisas. Eu tinha algumas coisas profissionais também para fazer nesse sentido e eu uni o útil ao agradável, mas vai ficar para uma próxima, se Deus quiser. Como é que tá a situação da pandemia aí em Portugal? Você tá em que lugar exatamente de Portugal? A minha cidade é Covilhã, é bem no centro do país, na região da Serra da Estrela. Eu tô aqui a 15 minutinhos de carro do ponto mais alto de Portugal continental. Então é uma região bem friazinha, agora até tá batendo um ventinho aqui gelado. Eu tô na porta aqui da varanda para poder pegar uma luz mais ou menos boa e poder falar com vocês. E assim, é uma cidade pequena, tem 37 mil habitantes, bem pequena. Portugal não tem cidades assim muito grandes, à exceção de Porto e Lisboa especificamente, né? Eu tô aqui a 70 quilômetros da Espanha, é uma cidade bem localizada. Eu pensei aqui em escolher esse lugar especialmente por isso, assim, porque, tipo, se eu pego um trem, 5 horas tá em Madrid, em 3 horas e um pouquinho eu tô em Lisboa, em 3 horinhas eu tô no Porto. Então é bem localizada, pensando em termos profissionais, assim, também. Mas mais especificamente quanto à pandemia, a gente tá fechado em casa já faz 15 dias, né, mais ou menos uns 15 dias, que foi quando fechou tudo. Na verdade, a vez mais recente que a gente saiu, que foi o último dia de bares e restaurantes abertos, parece mesmo. Foi no dia do Grenal, o Grenal da Libertadores, foi o último dia que a gente teve restaurantes e bares abertos. Nós inclusive fomos com um grupo grande de amigos para assistir, e agora é assim, tudo fechado. A questão de trabalho está um pouco preocupante, como em qualquer lugar, porque tanto a minha atividade quanto a do meu marido envolve público, envolve evento, então complica, né? E assim, o que nos deixa um pouco mais
tranquilos, digamos assim, é que as pessoas têm respeitado as orientações. Então, assim, tanto que quase não escuta barulho aqui de fora, e é uma região um pouquinho movimentada, assim, até da cidade. Todo mundo em casa, respeitando muito, e com isso os números têm sido um pouco contidos, mas se eu te dissesse que eu não tô com medo, acho que eu tô com mais medo pelo Brasil do que por aqui, pra falar a verdade. Carol, outra coisa, uma curiosidade rapidinha. A TV portuguesa, comparando a TV portuguesa com a brasileira, o que você vê, principalmente ao lado esportivo, né? Como é que é a TV portuguesa? Ou como é que está a TV brasileira em relação à Europa? Olha, eu acho que a gente no Brasil, e não é puxar brasa pro meu assado, mas a gente tem um jornalismo, sim, de muita qualidade, inclusive no aspecto esportivo. O que eu vejo aqui em Portugal é um jornalismo, isso que me diz, e eu só estou corroborando a opinião de um cara que é daqui e que tem conhecimento dos dois lados, que é o Jorge Jesus. Eu perguntei para ele um dia o que é que ele achava de diferença, e concordo em gênero, número e grau com ele. Aqui é muito mais focado para a parte assim, opinativa. Os programas esportivos de debate, e enfim, tem um cara que é identificado mais com o Sporting, um mais identificado com o Benfica, um mais identificado com o Porto, e os demais times parece que acabam ficando em segundo plano, sabe? Isso não é uma crítica, é uma constatação. É diferente do Brasil. E a gente vê um campeonato brasileiro que leva a isso um pouco também. Óbvio, os times com mais torcida acabam tendo mais destaque, ou times que estão num melhor momento financeiro, ou estão em mais equipes. Isso não dá para negar, seria hipocrisia. Mas como a gente tem um campeonato brasileiro mais disputado, isso faz com que o trabalho independentemente da televisão, do jornal, da internet, ele seja muito mais segmentado. A gente não vê aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Globoesporte.com, por exemplo, que tem espaço ali com informações de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, informações diárias, informações atualizadas. Aqui não tem isso nessa proporção, sabe? É diferente, apesar de que eles têm sim muita qualidade e uma variedade muito grande assim, de transmissões e de abordagens. É diferente. Eu, Carol, prefiro o jeito brasileiro, especialmente para narração. Um dia eu brinquei com o João Guilherme, disse: João, que saudade que eu tô de ouvir o jogo narrado. O pessoal é muito mais contido. Toca a música. Ô, Carol, tem que fazer. Vou fazer com você aqui as rapidinhas para eu te liberar. Que você não. Já tá com o braço doendo aí já, tá? Eu vou fazer aqui as rapidinhas com você, mas trocou, né? Umas perguntas e respostas aí que você possa nos dar naquilo que você imagina, aquilo que é a sua cabeça, você responde pra gente. Fala, cara. Antes da rapidinha, deixa eu fazer uma pergunta pra ela que eu faz rapidinho também, por causa do horário. Nesse momento, como é que tá aí a repercussão do que se refere a Flamengo e Jorge Jesus? O Carlos está querendo saber. Ele está preocupado. É isso que ele quer saber. Entendi. Então eu vou responder duas em uma. Primeiro, que é impressionante. Na época que o Flamengo estava no Mundial, a notícia, mais do que qualquer time daqui, mais do que o Benfica, que querendo ou não é o time, enfim, mais comentado, apesar dos outros estarem no mesmo patamar, antes desses times se falava em Jorge Jesus. Depois do Mundial, Jorge Jesus, eu até botei no Twitter um dia, eu fui na academia em 2 dias, 2 horários distintos, e na TV era Jorge Jesus o assunto, Jorge Jesus o assunto. Em todo lugar, é impressionante assim, o prestígio que ele tem aqui, é uma coisa impressionante, é uma coisa maluca, assim, fantástica. Agora, em relação à vinda dele para cá, quando o Benfica estava na Champions ainda, eu brinquei, se o Benfica for eliminado, eu acho que vai brilhar Jorge Jesus por aqui. Aconteceu. Agora na Liga Europa, para mim, particularmente, foi a gota d'água. E realmente começou a se ventilar mais isso.
Em dezembro eu tive um jogo do Benfica e é muito estranha a relação com as assessorias de comunicação aqui, é muito diferente do Brasil, assim. Existe uma formalidade, um distanciamento em relação a jogador, a técnico, a dirigente, é muito maior assim, do que no Brasil. É mais fácil para a gente trabalhar no Brasil, sem dúvida. E aí eu pedi uma entrevista com o Rui Costa, ex-jogador e que é dirigente do Benfica. E expliquei que estava produzindo uma série de reportagens para falar sobre os técnicos portugueses de uma maneira genérica, porque não apenas o Jorge Jesus no Brasil, mas falar no Mourinho e tantos outros que têm obtido destaque internacional. E aí ele demorou dias até me responder, e quando ele me respondeu ele disse: Carol, é complicado, o assessor, né? Complicado falar de Jorge Jesus aqui, porque toda vez que alguém do Benfica abre a boca para falar de Jorge Jesus, seja bem ou seja mal, sempre se ventila o nome dele no clube. E no momento a gente não quer isso. Na época eles estavam na Champions ainda, enfim. Se tá, tudo bem, não tem problema. Mas aquilo já tinha me deixado assim com a sensação de que, cara, onde tem fumaça tem fogo, sabe? Quase uma obsessão, né, então, né? Surgiu aqui a informação de que o Benfica teria feito uma proposta para ele, uma proposta em termos financeiros assim muito grande, mas também tem muita resistência por parte da torcida pelo fato de ele ter trocado o Benfica, né? Enfim, eu concordo com a torcida do Benfica. Então, concordo. Eu sei que ele tem muita vontade de voltar para cá e muita vontade de voltar para o futebol europeu de um modo geral. Mas não, ele vive um momento muito bom no Flamengo. É muito difícil prever assim, o que é que vai acontecer. Mas que eles vão tentar, ou se já não tentaram, disso eu não tenho dúvida. Carol, vamos lá, vamos para as rapidinhas aqui. Tô adorando essa entrevista contigo. Tá maravilhosa pra gente, se pudesse muito tempo, a gente tem um limite de tempo de conexão. Então daqui a pouco a conexão ela pode cair e ter que voltar. Deixa eu fazer as perguntas aqui. Vamos lá. Qual uma referência para você? Referência profissional ou pessoal? Fica à vontade. Fica à vontade. Cara, parece piegas, assim, mas pra mim a minha referência sempre vai ser minha mãe, pela mulher que ela é, sabe? Nenhuma outra pessoa que eu possa admirar. Tem várias mulheres importantes, assim, que eu admiro pra caramba, escritoras, assim, que eu gosto muito, mas referência pra mim, a pessoa que eu busco para trocar ideias sobre qualquer coisa e que me inspira é a minha mãe, Um lugar especial. Um lugar especial? Pô, vou te dizer, o Rio de Janeiro foi um lugar especial, muito especial na minha vida, assim, e gosto muito, assim. Se pudesse escolher um lugar do Rio de Janeiro, seria a Floresta da Tijuca. Adoro a Floresta da Tijuca. Bacana. Legal. Um estádio. Isso não vou mentir, pra mim, o melhor estádio do Brasil, exceto algumas ressalvas em relação a acessos e coisas no entorno que precisam ser melhoradas, mas de um modo geral eu gosto muito da estrutura da arena. Muito. Da arena do quê? Palmeiras? Arena do Grêmio. A do Grêmio? Ah, sim. Uhum. Renato Gaúcho vai ficar feliz com essa resposta. Pelo todo da coisa, sabe? Eu acho um estádio muito funcional, mais do que a Arena do Corinthians. A maioria dos colegas diz, poxa, a Arena do Corinthians é o melhor estádio para trabalhar. Eu acho. Mas é longe, é difícil. É complicado. Que facilita. Um jogo marcante, Carol. Hã? Um jogo marcante. Um jogo marcante? Vocês vão rir, mas foi o primeiro jogo que eu fiz do gramado do Maracanã. Foi Fluminense e LDU. Caramba! Foi uma emoção, assim. Quando eu pisei, eu fiz o jogo atrás do gol. E eu pisei no gramado e disse, caraca, eu tô no gramado do Maracanã. Foi massa. Final da Libertadores ou Sul-Americana? Não, Sul-Americana. Um joguinho simples, mas que pra mim, pelo que eu tava sentindo naquele momento, tava recém começando na Fox e tudo, e foi massa.
Cuidado com a próxima resposta, hein? S ou CR7? Ih, rapaz. CR7, nem preciso pensar. Sou fã. Uma música da sua vida. Uma música? Caramba! Sabe que eu não. Pode falar o hino do Grêmio, não tem problema não. Aí tu complica. Uma música? Caramba! Ih. Passa pra Vou te dar outra. uma ajuda, hein? Fala Isso. você com o maridão. Eu deixo você por último, vai. Te dá uma ajuda a falar alguma música que o maridão compôs pra você. Pode. Eu vou contar a música que foi quando ele me conheceu, que tava tocando num festival de música gaúcha lá no Rio Grande do Sul, uma outra parada, e a música se chama Quando Se Cala o Galpão. Quando eu conheci ele, eu tava trabalhando, e aí eu me lembro de detalhes assim dele no palco cantando essa música, então vou deixar essa aí como registro. Isso aí. Aí que o coração fala mais alto, né? Essa aí. Um filme da sua vida, Caroline. Pô, mas só tem pergunta difícil, como é que eu vou saber um filme? Oh, meu Deus do céu. E o livro? Então, pergunta que você não... Troca pelo livro, então. Um filme? Pode ser, pode trocar. Pode ser um livro, pode ser um livro. Um livro. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É mesmo? Bacana. Bom. Mas eu gosto um outro esporte. Eu não vou pagar intelectual, que só foi desde criança. Tá. Vai lá, Robin. Isso aí. Acho que cortou a conexão. Vai, Robin, tudo bem? Outro esporte. Outro esporte. Que não o futebol? Isso, um outro esporte, eu perguntei. Handball. Handball, top, Isso. bacana. Robin. Handball. É handball. Um parça na profissão. Aquela pessoa que é teu serão aí. Cara, tem uma pessoa que fez parte da minha vida, assim, de uma maneira fundamental. A gente começou como... ela começou como minha professora, depois a gente foi colega de trabalho, lá no comecinho, e que fez muita diferença na minha vida, assim, que é a Fabiana Iser. Hoje ela só dá aula e dá curso, muitos cursos, assim, e é uma pessoa fantástica, assim, que mudou minha vida, sem sombra de dúvida, pela profissional que ela é e pelos toques que ela sempre me deu, assim, quando precisava ser uma pessoa cirúrgica, assim, para dizer o que era e o que não era, sabe? Um hobby. Eu gosto mesmo quando não tô trabalhando, eu gosto muito de escrever. Eu toco o ukulele mal pra caramba, mas só. Ih, rapaz, ó. E a coisa que eu mais gosto de fazer é trekking, é caminhada, tipo, fazer trilha no meio do mato. Resumindo, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Vamos lá, feijoada ou churrasco? Feijoada. Gaúcho? Como assim? Carioca mesmo. Virou carioca. Virou carioca. Eu sou um carioca que prefiro churrasco, mas tudo bem. Não. Eu fiquei cheio Uma coisa que te deixa triste. É a falta de empatia das pessoas com as outras, a falta de noção de mundo, de realidade, de entendimento de situações diferentes, que a minha vida não é igual à tua, nem igual à tua, nem igual à tua. E a falta de respeito em relação a isso, assim, a vida do outro. Isso é uma coisa que me deixa, não é nem triste, me deixa muito furiosa, assim. Muito. Te faz feliz. Poder fazer as coisas que eu gosto, pessoal e profissionalmente, tendo as pessoas que eu amo com saúde, assim. É só poder trabalhar, né? Poder fazer uma coisinha fora da minha rotina de vez em quando, mas o principal é saber que as pessoas que eu amo estão bem. O mundo perfeito seria? Seria esse das pessoas
com mais respeito, não só umas pelas outras, mas pelos animais, pela natureza. Sei que de repente pode soar meio, mas é muito respeito, é uma coisa que está faltando muito no Brasil, no mundo, as pessoas se respeitarem, se amarem mais. E essa relação com o todo também, que falta muito. Assim, o ser humano se acha algo de diferente no planeta e não compreende que é só um pedacinho de uma estrutura muito maior. A última pergunta, importante para nós também. Quem você indicaria para uma resenha como essa? Quem indicaria para uma resenha como essa? Pô, a Karine Alves, lá da Fox. Pô, a Karine, gente, pô, legal, pra caramba, legal. Uma história muito legal. E acho que ela ia curtir o papo com certeza. Poxa, legal. Ah, então conto com você. Contamos com você. A Karine, que se eu não me engano, tá mudando de emissora, tá? Tá. Eu vi algo sobre isso, né? Ela tá mudando, Isso. se eu não me engano, para Sport TV. Agora o momento de repente vai ser um pouquinho complicado, e como eu tinha te falado outra vez, às vezes a gente precisa respeitar algumas questões contratuais, Claro. que tem a ver com exclusividade de imagem. Isso. Até para um bate-papo assim, o pessoal é um pouco rígido, então às vezes dificulta um pouco, mas ela com certeza ia bater um papo super bacana aqui com vocês. Legal. Não vai faltar show de bola. oportunidade, a gente espera. Rapaz. É isso aí, pessoal. Foi muito bom estar com a Carol. Se vocês querem se despedir aí, tá? Fica à Agradecer vontade. o papo, cara. Agradecer, Carol. Muito bom. Sim, a gente fica só absorvendo, né? A gente fica só aprendendo mais um pouco. Eu pensei, quando você falou quando o Robson perguntou pelo mundo ideal, pensei que você ia falar assim, azul, preto e branco, mas já vi que você continua Guarani, mas tá bom, tá tranquilo. Carol, obrigado pela entrevista, tá? Obrigado pela simpatia, a gente admira o seu trabalho, né? Que você possa ser muito feliz aí nessa empreitada aí, né? E que você possa abrir caminhos aí pela Europa aí, né? E não esquecer da gente pobre aqui, os brasileiros. Que isso, do Brasil não esqueço nunca. Aliás, é uma dor ter que estar longe, especialmente nesse momento, assim, queria muito estar com a minha família, mas acho que o Papai do Céu sabe o que faz e bola pra frente. Isso vai passar. Com certeza. Vai passar. Gente, obrigada. Desculpa se alguma resposta foi meio longa, eu falo pelos cotovelos. Nada. Ei, para. Obrigado, Carol. Foi legal. Muito bom, muito bom. Felicidade pra você, sucesso aí. Igualmente, cuidem, se lavem as mãos e, se puderem, fiquem em casa. Isso. Agradeço aí, Carol. Manda um abraço pro Léo aí, agradeço a ele pela sessão do tempo, né? O almoço, né? Aí, ó, isso aí, muito bom, mando. Se ele tá vindo aqui ao lado, Tá legal. E o abraço já tá entregue. Valeu. Valeu. Robson. Tá bom, obrigado, hein? Um abraço. Tchau. Valeu. Na rede.